boa noite, boa noite. Vamos começar a nossa live dentro de instantes. Aguardar o professor Paulo, são 19 horas. Né? O professor Paulo aí que vai nos abrilhantar falando sobre governança nos municípios. João Vitor, Rita, Júnior Bagaceira, professor Paulo Alves. Estava te aguardando, professor. Estávamos todos te aguardando para começar essa nossa live. Tranquilo, seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, professor Daniel. Agradeço demais. Duda, nossa pregoeira de Simão Dias. Olha aí que bacana. Professor Rafael, lá do Rio de Janeiro. Exato, professor Rafael, já falei ali, grande autoridade. Então, professor, aguardar o pessoal já está chegando. Horário britânico aí, 9 horas. Isso aí, é isso aí. Tem que ser assim mesmo. Né? Professor, a nossa live é a primeira live da CAT Soluções. A gente está começando esse projeto, CAT Soluções nas suas terças, né? E para começar aí falando sobre governança, né? Até porque a governança a gente também atinge aí um pouco essa questão do coronavírus, né? Que o pessoal está andando assustado aí, né? Tá Com preocupado só com as certeza. irritações, e a gente está trazendo um pouco aí falar sobre governança também nesse sentido, né? Com certeza absoluta. Eu acho que todos os assuntos relacionados à gestão pública hoje, eles estão girando em torno desse evento, que não é um evento regional, não é um evento nacional, é um evento mundial, né? Evento no sentido de um fato que está incidindo, na verdade, né? Então, a gente precisa conversar a respeito disso, precisa munir os nossos órgãos e entidades da administração pública de informação, de conhecimento, para que eles possam lidar de forma eficiente, né, com isso tudo que está acontecendo. Então, professor, para a gente começar, né, esse nosso projeto hoje, aí nessa capacitação, hashtag Fica em Casa, né, aderindo aí à não propagação desse vírus, né? Então, eu queria que o senhor se apresentasse, né, formalmente para nossos participantes. Mariana, lá do Cresce, Sergipe, entrando aí também. Que legal, que legal. Primeiro e antes de tudo dizer que eu me sinto extremamente honrado desse convite que você me deu, de estar aqui inaugurando esse espaço. Eu tenho certeza que ele vai agregar muito valor para todos os seus seguidores, para todos os seus alunos, porque eu sei que você já tem uma quantidade incrível de alunos que você já capacitou pelo Brasil inteiro. Fico até tentando imaginar que você deve estar coçando aí, acostumado a viajar pelo Brasil, fornecendo capacitação e agora está recluso, né? Mas é um tempo que vai passar. Mas me apresentando, como você pediu, meu nome é Paulo Alves, eu sou servidor de carreira do Superior Tribunal de Justiça. Eu atualmente sou titular da Unidade de Auditoria Operacional e de Governança do Conselho da Justiça Federal. E, como tal, eu tenho caminhado pelo Brasil, realizando auditorias de conformidade, principalmente auditorias operacionais, em diversos temas correlatos aí à gestão pública, tá? Sou bacharel em Direito, sou pós-graduado em Direito Administrativo, mestrando em Ciências Jurídicas, com concentração em Compliance e Riscos, na Umbra University da Flórida, mas eu costumo falar sempre, é todo um currículo para dizer que nada mais sou do que um grande aprendiz, um cara que tem um propósito sempre de conhecer mais. Pois é, registrar também a nossa professora Larissa, né? Presente aí, Legal. Abrilhantando, né? Nossa live. Professor, a gente aqui tem a gente tem observado as lives aí estourando aquele tempo de 1 hora, tendo prorrogações. Vamos tentar cumprir aquele nosso horário de 1 hora, né? Até mesmo porque se a gente não seguir, o Insta nos derruba, né? É verdade. Então, para a gente começar assim, já apertando já o pessoal, né? Primeira coisa que eu gostaria de saber, professor, qual é a diferença de governança e gestão? Existe alguma diferença entre governança e gestão quando a gente fala nessa questão de administração pública? Olha, com certeza absoluta. E essa é uma diferença que a gente precisa destacar, que a gente precisa
é sempre lembrar, quando se trata de administração pública, porque o que está acontecendo em muitos órgãos, e eu pude verificar isso pessoalmente, é que essas funções se misturam. A bem da verdade, as instâncias da administração que deviam estar se esforçando no trabalho de governança, na verdade, está fazendo um trabalho de gestão. E, por outro lado, a instância que deveria estar trabalhando na parte de gestão, na parte executiva, por não ter diretrizes de governança, acaba tendo que se voltar para elementos da governança pública. Tá? Então, como essa diferença é extremamente relevante, eu posso dizer basicamente que uma e outra estão aí definidas por algumas palavras-chave. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, a respeito de governança, nós estamos falando dos verbos avaliar, direcionar e monitorar. Cabe à instância de governança dos órgãos apresentar aí realizar estas 3 atividades, tá bom? Porque é através da avaliação, é através do direcionamento da gestão e através, por óbvio, do monitoramento da sua atuação efetivamente, que a gente consegue aí trazer aquilo que é o grande produto que a governança entrega para a gestão. E que produto é esse? É a estratégia. Tá bom? E hoje, em tempos de coronavírus, nós precisamos tratar com essa situação emergencial com estratégia. Tá? E de outro lado, professor, quando nós estamos falando aqui a respeito de gestão, nós falamos de verbos também que são chave para que a gente possa entender esse conceito. Estamos falando de executar, de controlar e de agir, tá? Sem deixar de falar também de planejar. A gestão, falando em planejamento, professor, só fazendo um adendo aí, o professor Jamil aí, nosso professor, abrilhantando o Brasil também agora nessa esfera de planejamento da contratação, né? Acabou de chegar aí. Demais. Bem-vindo, professor Jamil. Eu tive a oportunidade, inclusive, de participar aí à distância. Ele estava lá no Pará, no TJ do Pará, e aí ele me chamou lá via Skype. Eu pude conversar com a turma dele, falar sobre estudos técnicos preliminares. Ele me prestigiou com essa participação. Hã? É sempre inovando, Jamil. Rapaz, o cara está na vanguarda sempre. Mas, efetivamente, essa parte do planejamento é muito relevante. E aqui, quando a gente fala do verbo planejar, gestão, né, a gente está falando exatamente desses elementos, como, por exemplo, o planejamento da contratação, certo? A fase interna da licitação, a importância dos estudos técnicos preliminares, enfim, tudo isso que o professor Jamil, que o senhor muito bem ensinam nos cursos. Mas agora, precisamos entender que governança é uma coisa e gestão é outra, tá? Se nós não tivermos por trás da gestão uma instância de governança que funcione corretamente, munindo a gestão de estratégia, a gente vai ter um órgão perdido. A gente vai ter um órgão que vai estar ali sem saber o que faz, sem saber como se portar e agindo conforme as emergências. Eu costumo falar... É importante, então, a gente saber disso quando fala em governança, nesses tempos de coronavírus aí? Me fala aí, explica aí pra gente. Pois é, mas nós precisamos saber especificamente por conta do seguinte... eu não sei se as pessoas que estão aqui com a gente estão habituadas com 2 figuras que surgiram recentemente quando no meio da gestão de riscos e da governança, que são o cisne verde e o cisne negro. Que são esses 2 elementos que inovaram aí e que, percebendo ou não percebendo, todos os gestores estão tendo que lidar com eles, né? E quando a gente fala de cisne verde, a gente está falando a respeito da imprevisibilidade da gestão no que toca a eventos climáticos, certo? Uhum. Nenhuma gestão de risco está dando conta de lidar com a imprevisibilidade desses eventos climáticos que estão afetando diretamente as gestões. Porque cada vez que você tem aí aquele excesso de chuvas, os alagamentos, os deslizamentos, nota-se claramente que a gestão pública ela não está preparada, ela não tem recursos, certo? E nem capacitação, muitas das vezes, para poder lidar com esses desastres climáticos, vamos dizer assim, certo? E por outro lado, que é o ponto que importa aqui para a gente nessa live, nós temos o chamado cisne negro, certo? Que estamos falando aqui da imprevisibilidade relacionada
à pandemia, tá? Que nenhum órgão de nenhum país do mundo estava preparado para o que efetivamente aconteceu, tá? Tanto que nós estamos vendo no noticiário tudo isso aí que está acontecendo e todos os estados do mundo inteiro tendo que se readequar para poder lidar com esse evento que é o Covid-19, que pegou todo mundo de surpresa. Nenhuma gestão de risco, é importante frisar isso, nenhuma governança estava preparada para o que veio a acontecer, tá bom? Então, por que a governança é tão importante? Infelizmente, nesse caso, a governança vai trabalhar agora de forma corretiva, não é mais preventiva. Estaremos trabalhando agora de forma corretiva. Você analisar primeiro as ações preventivas, depois as corretivas, né? Então, ninguém, como você falou, ninguém esperava essa crise agora, né? Agora só resta corrigir, né? Exatamente. E é essa estratégia, certo? Dentro daquilo que a gente começou falando, é essa estratégia fornecida pela governança que vai permitir que as instâncias de gestão possam lidar corretamente com o Covid-19. Porque, veja bem, nós temos diversos instrumentos, diariamente nós temos o executivo, tá? O legislativo, fornecendo um arcabouço normativo para poder lidar na parte de licitações, correto? E não sei se você concorda comigo, mas a instância da licitação é pura gestão, correto? Mas pensa comigo, nós, beleza, estamos munidos das normas que vão permitir que a gente contrate emergencialmente tudo que é necessário para lidar com o Covid-19. Mas as instâncias de governança estão planejando essa situação, ou seja, elas estão dizendo, olha, aqui no meu município eu preciso ir nessa direção. Aqui no meu município a minha necessidade é essa. Porque nós não podemos passar uma régua, professor, e achar que vamos lidar em todos os municípios do Brasil da mesma forma. Não vamos, não podemos, né? Nós temos até alguns municípios aqui de Sergipe presente, né? Itaporanga presente aí também, né? Pregoeira Diva, né? Que eu já legal. percebi. Né? Legal, bem-vinda, Diva. Olha aí, doutor Danilo Falcão também, está em Aracaju com você. Grande doutor Danilo Falcão, é um que está também, com certeza, coçando de alergia de estar parado em casa, porque é um cara também que viaja pelo Brasil inteiro aí, assessorando as câmaras e distribuindo conteúdo. Professor Danilo não para aqui, não. Eu nem sabia que era para você ter uma ideia, né? Brincadeira, Danilo. Não, o doutor Danilo hoje postou uma foto, acho que é da varanda da casa dele e tal. Ele é praticamente turista lá na casa dele, né? Quando ele vai, que vista linda daqui, né? Mas ele tá na casa dele. Nem sabia, né, como era que funcionava lá a casa dele, né? Nem sabia que era casa dele, achei que estava no hotel. Mas vamos lá, professor. Eu preparei até uma surpresa aí, né? Dentro dessa ideia, que eu acho que você não esperava, né? Que era trazer um painel aí lá do TCU, né? Perfeito. Eu estava imaginando como você ia me responder e preparei esse painel aqui, né, do TCU, a questão da diferença entre gestão e governança, né? Perfeito, então, olha aí, isso com uma live estruturada, uma live preparada, é essa aí do professor Daniel, é outro nível, CAT Soluções. Mas, meu amigo, esse diagrama que está aí atrás de você, aí em cima de você aqui, como se fosse quase um quadro na parede, esse é um diagrama que ele está na Bíblia das instâncias de governança. Ele está no Manual de Governança do Tribunal de Contas da União. E é elementar essa estrutura que é demonstrada aí, né? Você tem de um lado, né? Do lado aqui, isso, em azul, você tem o círculo de atuação da governança, que vai pegar a avaliação, o direcionamento e o monitoramento da gestão, entregando estratégia para a gestão, e do outro lado você vai ter exatamente o planejamento, a execução, o controle, né, e efetivamente o botar a mão na massa, o agir, né, que quem efetivamente vai transformar todo esse planejamento, toda essa estratégia em realidade, vai ser a gestão. Né? Então, por isso que é tão importante hoje você conhecer esses dois círculos aí que estão lhe cercando. Né? Pois é. Então, é importante a gente ver, né? Inclusive, professor, ano passado eu estive lá no Paraná,
né, apresentando um artigo que falava sobre liderança, né, e sustentabilidade. E naquele meu artigo eu até coloquei aqui, deixa eu abrir aqui só para lembrar, o Decreto Federal 9.203 de 2017. Né? O senhor conhece o decreto, né? Famoso decreto da governança, perfeito. Exatamente. E ele ali traz a definição, né, de governança pública, né, quando fala que é o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, né, com vista à produção de políticas públicas e a prestação de serviços de interesse da sociedade. Perfeito. Esse conceito aí, ele vem exatamente desse arcabouço doutrinário, inclusive desse manual que você está mostrando aí na tela atrás de você, exatamente para poder mostrar esta relação. O decreto, é uma pena que o decreto tenha uma obrigatoriedade tão somente relacionada à administração pública direta, né? É o exercício do poder hierárquico do chefe do Executivo Federal. Mas seria muito importante que todos os níveis da gestão, todos os níveis de executivo, o federal, o estadual, o municipal, eles estivessem engajados em trabalhar a governança. Porque quando você não tem direção, quando você não tem clareza sobre a estratégia, sobre as metas, sobre os indicadores para medir essas metas, quando você não tem isso muito claro, acaba que a gestão ela funciona como bombeiro. Eu costumo falar isso nas lives, sabe? A síndrome de bombeiro. Você vive para poder apagar incêndio, tá? Aí você fala assim, mas, professor Paulo, hoje nós temos um grande incêndio a nível mundial acontecendo. Então, mesmo assim, se aplica a governança? Sim. Porque aqui, mais do que nunca, nós precisamos de governança. Nós precisamos que e principalmente quando a gente está falando do executivo municipal. Porque o executivo municipal, eu costumo falar que o prefeito, né, e a Câmara, que é o legislativo municipal, eles são esses atores que conhecem a gestão a nível visceral. São as pessoas que estão mais próximas do povo, mais do que ninguém. Então eles conhecem. Muitas prefeituras têm seu gabinete aberto para um cidadão entrar e conversar. Você não vê isso na esfera estadual, você não vê isso na esfera federal, você vê isso aí no executivo municipal. Está mais próximo mais próximo da sociedade. Então, quando a gente vê estes atores, executivo e legislativo municipal, trabalhando tão perto da população, você precisa entender que eles precisam se voltar para as necessidades locais, mais do que ninguém. Eles precisam saber o que está acontecendo ali, naquele município, e trabalhar a estratégia pensando naquele município, pensando naquelas pessoas que estão ali efetivamente próximo deles. Tá? Você não pode querer que um prefeito de uma cidade, sei lá, de qualquer lugar, aí do seu estado de Sergipe, que ele lide com o Covid-19 da mesma forma que o prefeito, sei lá, do Rio de Janeiro ou o prefeito de São Paulo estão lidando. Porque lá nós temos uma situação completamente diversa. Lá são as cidades que estão em altíssimo risco. Eu estava conversando outro dia, por exemplo, sobre a cidade de Ipameri, Goiás. Não sei se o senhor já ouviu falar da cidade de Ipameri. Oi? Conheço não. Conhece não? É uma cidade que fica perto de um núcleo turístico que tem aqui chamado Caldas Novas, né? Que tem as águas termais. Esse é famoso. Mas lá pertinho tem Ipameri. E Ipameri tem o seguinte quadro: 0 pessoas infectadas, 1 pessoa suspeita e 0 descartadas. Então só tem o caso hoje de 1 pessoa que veio de fora, por sinal, está lá no município isolada para se confirmar ou não o Covid-19. Mas pensa comigo, será que nós vamos lidar a nível de estratégia neste município da mesma forma que o prefeito de São Paulo ou o prefeito do Rio estão lidando? É lógico que não. Certo? Nós vamos lidar com outra estratégia. Vai ser outro nível de enfrentamento. As próprias licitações públicas que estão sendo feitas serão outras. Certo? Você não vai contratar, adquirir aquela quantidade de teste. Você não vai adquirir aquela quantidade de insumos na área de saúde do jeito que você está nesse outro lugar. Então, precisamos pensar a estratégia, sim.
a nível de governança para cada um dos municípios, a nível de governança para cada uma das localidades que estão enfrentando, assim como no resto do mundo, o Covid-19. Professor, uma das reclamações que eu escuto muito aqui nos cursos é que normalmente o pessoal usa justamente essa questão das realidades, né? Não traz as realidades, traz uma realidade que ele vive no mundo de Bob, digamos assim, né? E não traz, não entende como é que funciona muito a realidade aqui dos municípios. E aí, como a gente está abordando mais municípios mesmo, eu queria então fazer uma outra pergunta, né? Quais diretrizes, então, né, a gente poderia considerar para uma boa governança nos municípios? Me fale aí. Olha, eu acho que nós temos aí uma grande quantidade de diretrizes relacionadas à governança, tá? Mas eu queria citar nesse momento algumas aí, para a gente poder direcionar e até para a gente poder respeitar o período de 1 hora do Instagram, né? Mas temos bastante tempo ainda. Então vamos embora. Mas eu acho que a primeira diretriz para uma boa governança, no que toca especificamente a essa situação do Covid, seria focar o propósito dos entes, né, dos órgãos e entidades da administração em resultados. Eu sou um cara que sou até chato do tanto que eu repito isso nas aulas, no meu dia a dia como auditor interno, viajando pelo Brasil e conversando com os gestores. Nós precisamos nos focar em resultados. Porque não adianta você ter uma gestão totalmente dentro da legalidade, mas que ela não culmine em resultados para o cidadão. No final das contas, o que eu preciso é que esse cidadão lá na ponta, certo? Ele tenha entregue serviços por parte do poder público. Do contrário, não adianta de nada. Então eu preciso focar em resultados, mais do que qualquer outra coisa. É igual aquela história, né? Você vai fazer uma licitação, por exemplo, para registro de preço, aí o cara, não, vamos fazer uma licitação aqui para comprar 1 milhão de canetas. Mas você vai usar 1 milhão de canetas? Não, é porque se um dia a gente precisar, né? E aí nessa brincadeira vai afastando depois, né? Porque o cara licita 1 milhão, daqui a pouco só compra 10. No outro ano licita 1 milhão, só compra 10. Aí vai afastando ali todos os potenciais fornecedores. Aí quando chega nesse momento, que ele precisa comprar, né? Como ele não focou em resultados, ele agora não vai ter fornecedor nas suas licitações. Exatamente. O licitante vai sair correndo dessa licitação aí, porque ele sabe que é encrenca. E, inclusive, sequer poderia acontecer isso no registro de preço, porque o TCU tem batido, e os tribunais de contas também dos estados têm batido, que quando você fala no estudo que estima as quantidades que serão contratadas, ainda que você não seja obrigado a adquirir todos os itens da ata de registro de preço, você é obrigado a estimar esta quantidade que pode ser adquirida nos próximos 12 meses com coerência, porque o valor realístico que será oferecido em ata, ele vai depender efetivamente dessa quantidade estar bem mensurada. Por quê? Economia de escala. É lógico que uma ata com 1.000 canetas vai ter o preço unitário muito maior do que uma ata de 1 milhão de canetas. É óbvio. Economia de escala, e a gente conhece ali na aula de economia 1. Então, é necessário que se trate com responsabilidade. Mas esse ponto que você citou, professor Daniel, ele remete a gente diretamente à governança das aquisições. Porque se eu tenho governança das aquisições, certo? E esta governança das aquisições está alinhada com a minha governança institucional, certo? Se eu tiver governança das aquisições, eu sei que naquele ano o meu objetivo é, por exemplo, eu tenho ali o objetivo de, naquele ano, de acordo com o meu planejamento estratégico, dar saneamento básico para todos os munícipes, correto? É lógico que o meu planejamento relacionado a aquisições vai estar relacionado à aquisição de bens e serviços relacionados a saneamento básico. Eu vou estar alinhado a nível de governança institucional e aqui na minha governança das aquisições. E é por isso que as minhas contratações, elas vão estar coerentes.
nesse ano eu vou comprar muito menos caneta, porque os meus recursos, os meus esforços estarão relacionados a saneamento. Só a título de exemplo, assim, para a gente poder fazer essa conexão. Pronto. Deixa eu só fazer um parêntese aqui rapidinho, né? Deixar um abraço aí também do doutor Requião, que está nos acompanhando. Um outro Legal. grande professor, o professor João Viana, né? Que também fala sobre planejamento das contratações, sobre gestão de risco, né? Está aqui nos abrilhantando. Né? E tem que citar também o professor Ricardo Ribas, também, grande doutrinador. Ali, mas, por favor, faça as honras. Uma grande honra aí. Temos uma novidade, uma surpresa boa aí surgindo nos próximos dias também. Em breve a gente vai poder anunciar. Mas, professor, prazer ter o senhor aqui também conosco, tá? Pronto. Mas diga aí, professor Daniel. Pronto. Quando eu comecei a estudar, na minha época ali ainda de faculdade de administração, né, a gente ouviu falar muito de um chá, de um tal de um chá. Você já ouviu falar desse chá, não? Né? Qual chá? Conhecimento, habilidade, né, e atitude, né? Isso. Então, o gestor público hoje, servidor público, ele deve fazer muito uso do chá, né? Aproveitar muito esse chá. E aí eu queria destacar, professor, dentre as diretrizes que a gente tem, eu trouxe uma que, na verdade, foi escolhida por mim essa, que é justamente a de certificar-se que os agentes tenham as habilidades e o conhecimento, né? Conhecimento e experiência necessárias para um bom desempenho, né, de suas atividades. Perfeito. E o que você pode nos abrilhantar com seu conhecimento a título de governança? Daniel, isso aqui é pura gestão por competências, tá? Eu acho interessante que eu até coloquei isso numa última publicação que eu fiz lá no Instagram, que hoje nós temos um problema, tá? E eu tive a oportunidade de tomar conhecimento, é lógico que por questões éticas, eu não vou falar qual é o município, mas informações de prefeitos que tomaram decisões relacionadas à gestão pública para combater o Covid-19 sem consultar a área técnica de saúde. E aí eu te pergunto, qual é o sentido disso? Porque conhecimento, experiência, habilidade, atitude, o chá, ele é essencial para o bom funcionamento. Tá, o pessoal está citando aqui embaixo, eu lembro do chá. O chá é essencial, só não pode ser chá de camomila, senão o pessoal dorme. Mas é necessário que haja... Oi? Estamos no momento de dormir agora, muito pelo contrário. Existe a necessidade de você deter estas competências. Por sinal, através da gestão por competências que a gente consegue ver o chá presente na gestão. Porque, olha, não tem mais espaço para nós ocuparmos funções estratégicas, como a da saúde com pessoas que não detêm conhecimento, que não detêm competência para estar ocupando aquela posição. Passou o tempo, professor Daniel, de nós termos em funções estratégicas da gestão pessoas que têm apenas o lastro político. Eu estou lá por quê? Porque eu participei da campanha do prefeito e aí por isso ele me premiou com o cargo de secretário de saúde. Pensa nesse cara hoje, lidando com o Covid-19. Ele vai ter condições técnicas de lidar com o Covid-19? Não vai ter. Com certeza Bem possivelmente o prefeito sequer o consultou porque sabe disso. Sabe que esse cara está ali indicado político e que ele não tem condições. Tá bom? Então nós precisamos de pessoas que detenham o chá, que detenham as competências, as habilidades, o nível de experiência e de formação para estar naquele lugar. Sabe? Isso é elemento de governança. Gestão por competências é governança. Então veja de novo aqui a governança, ou melhor, a falta de governança incidindo diretamente nesse manejo, nesse tratamento ao Covid-19. Né? Exato. Olha só, tem uma outra ilustre presença aí, né? O professor Tiago Sena também, nosso professor aí, andou afastado aí por motivos de saúde, mas está voltando ativa. E tem um cara que você nunca ouviu falar, né? Carol. Tá, Nilson Carol, meu parceiro, rapaz. O cara sabe tudo de compliance.
ali, meu parceiro que trabalhou durante muito tempo na AGU. Grande abraço, Carol. Mas, de toda forma, doutor, eu acredito que quando nós falamos a respeito de governança em tempos de Covid-19, o senhor destacou muito bem esses dois aí, que são os primeiros, né? As primeiras diretrizes, que são a necessidade de você focar, né? O propósito do órgão, o propósito da entidade em resultados práticos para a população, correto? E, em segundo lugar, você munir as funções estratégicas de manejo, de tratamento em relação à situação do Covid-19 com pessoas que tenham habilidade, conhecimento, experiência suficiente para poder lidar com essa situação. Se não, meu amigo, os munícipes estão lascados, para não dizer outra palavra que o horário não permite. Ainda não permite, não. Mas veja só, veja como é importante você saber, pelo menos, diferenciar, né, até para o gestor público, como é que ele vai atuar, né, essa questão de o que seria gestão e o que seria governança. Né? Porque se ele não conseguir perceber que há diferença nisso aí, ele já começa um pé atrás, né? Já começa ali pronto para o fracasso, né? Então, exatamente. Menos... Não, desculpa te interromper. Não, pode continuar. Não, exatamente. Eu falei isso aqui mais cedo. Instâncias da alta administração que deveriam estar pensando estratégia, estão ali pensando gestão. E isso é problema. Eu não estou querendo dizer que a alta administração está se rebaixando quando ela faz gestão, não. Eu não estou querendo dizer isso. Mas eu estou querendo dizer que a gestão, ela precisa dessa orientação. Ela precisa ter orientação, porque nós falamos lá no início, o senhor bem apresentou aquela imagem linda, né, que o TCU traz para a gente, que a governança, ela precisa direcionar a gestão. Direcionar. Aí, essa imagem aí, olha aí que beleza. Em volta de você aí, você tá parecendo o Mickey Mouse, né? Não, o senhor da governança e da gestão. Porque é através dessa relação. Porque como é que é essa relação entre essas duas instâncias? Essa instância de cá, que é a azulzinha da governança, vai entregar estratégia para a gestão. Como lidar com o Covid-19? E olha só, a gente está esquecendo de uma coisa muito importante, professor Daniel. A gente não, que a gente, eventualmente, nem eu nem você somos prefeitos. O senhor daqui a pouco vira que o senhor é mais popular que não sei o quê. Mas olha só... Prefiro continuar técnico. Mas as instâncias que estão envolvidas nisso, elas precisam entender essa dinâmica que está aí atrás. Por quê? Porque nós não podemos só pensar a nível de saúde. Existem outros elementos que estão sendo afetados com essa situação do Covid-19, certo? Beleza, o secretário de saúde da prefeitura está igual doido agora, pensando em contratar, pensando em adquirir insumos de saúde, resguardar a população, e é essencial que ele o faça. Mas... ele está doido, professor, mas ele não só está doido com isso em pensando, não. Ele está vendo como é que ele vai conseguir diante da falta, né, do material já no mercado, né? Com certeza. Ele está lidando aí com uma situação extrema. O mercado não está conseguindo atender a demanda, com certeza. Mas eu falo também, além da área de saúde, eu falo da área econômica. Porque olha só, nós sabemos a quantidade de autônomos, a quantidade de profissionais liberais que estão aí agora da penúria. Certo? E aí? Nós precisamos olhar estrategicamente para que a gente possa sopesar todos esses lados. Tá? É muito interessante que a gente está vendo, aproveitando que está em casa, então chega muita notícia, né? Chega muita notícia para a gente. E aí, uma das coisas que está em xeque agora, e aí a gente está olhando muito para o governo federal, né? É essa questão do presidente ali no meio de duas demandas que estão pressionando ele, cada uma de um lado, certo? A demanda correta da área de saúde, ministro Mandetta, falando, olha, precisamos deixar esse povo em casa, precisamos cortar a proliferação do vírus pela sociedade,
Precisamos fazer com que a curva pare de subir e logo vá para o ponto de achatamento. Isso tudo aqui ele fala corretamente, mas ele está olhando sobre o viés da saúde. E temos aqui do outro lado o pessoal da área econômica falando, olha, nós precisamos lidar com a questão dos empresários, dos empregados, precisamos lidar com os contratos de prestação de serviço para os órgãos públicos. Então perceba, são duas demandas que teoricamente estão indo de encontro uma à outra. Né? Em conflito teórico uma com a outra. E o que vai fazer com que essas duas frentes parem de se colidir e possam caminhar juntas na direção da resolução? É a estratégia, professor. É a governança que vai fazer isso. Tá? Pensar no todo. Quando você só olha para um lado, você olha de forma equivocada, estrábica, para a situação como um todo. Nós precisamos olhar para o todo. A instância de governança é essa instância que vai parar de olhar para a árvore e vai olhar para a floresta como um todo. Professor Nilson Carol fez até o seguinte comentário aqui, ó. É o problema da responsabilidade fiscal dos municípios. Vai ser um Deus nos acuda. E, pegando o gancho aí do professor Nilson, a gente estava debatendo até ontem, tem municípios aí que é capaz de estar usando aquele decreto presidencial, né? Presidencial não, desculpe, legislativo, 6/2020, para já achando que ele também vale para os municípios, né? Então, aquele decreto válido ali até o final do ano, sobre as mudanças ali da lei de responsabilidade fiscal, ali está no âmbito da União. Então, cada estado, cada município tem que se preocupar com o seu quadrado, né? Exatamente. É aquilo que nós estamos falando. A estratégia, ela precisa ser local, tá? Eu não posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V na estratégia do município vizinho, ou da instância estadual, ou da instância federal. A forma como se enfrenta o problema, ela é diferente em cada município. Foi aquilo que eu citei agora há pouco. O prefeito do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, está enfrentando de uma forma o corona. O prefeito de Ipameri, Goiás, está lidando de outra. Exatamente. Certo? Pode ser que princípios gerais sejam repetidos em cada um dos municípios, mas a forma como se enfrenta, os recursos que são dispendidos e no que serão dispendidos vai variar de município para município. E é por isso que é necessário que cada município pense a estratégia no tocante ao seu âmbito de atuação. Exato. Professor, eu destaquei aqui mais uma outra diretriz, né, que a gente pode tentar aplicar aqui no município, né? Então, garantir que a alta administração se comporte de maneira exemplar, né, promovendo, sustentando e garantindo a efetividade da governança. Perfeito. Olha, não adianta, a gente costuma falar que quando se trata de gestão pública, a gestão pública tem que agir igual a mulher de César. Não é isso que falam? Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Exatamente. Tá bom? E há quem diga que até é uma expressão ultrapassada, machista, enfim. Mas é uma expressão que ela demonstra com clareza esta necessidade da gestão pública não apenas funcionar corretamente, mas transmitir para a sociedade uma segurança que demonstre que, sim, eu não apenas estou agindo corretamente, mas fique sabendo que eu estou agindo corretamente. E é exatamente por conta dessa diretriz, desse verdadeiro princípio de governança, que aparece, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação. Tá? A Lei de Acesso à Informação é exatamente para permitir que qualquer munícipe tenha plena consciência do que o seu prefeito está fazendo. E olha só, se a gente está falando de transparência, se a gente está falando da instância de governança municipal atuar de maneira exemplar, tá ótimo. Então, deixa eu ver se a prefeitura está agindo de maneira exemplar. Aí eu vou lá e me debruço sobre os documentos, sobre as informações da prefeitura
E aí eu chego à conclusão de que eles sequer têm um planejamento. Cadê seu planejamento estratégico, prefeito? Cadê seu planejamento estratégico, presidente da Câmara? Não, nós não temos. Como é que eu vou me portar de maneira exemplar se sequer eu tenho um planejamento para minha organização? Seria isso possível? É lógico que não. Não tem como, né? Então, até uma live sua que você estava realizando há um tempo atrás, eu acho até que foi com o professor Nilson Carol, que aqui nos abrilhanta hoje, né? Quando falou questão de planejamento, a gente remeteu lá naquele decreto-lei 200, né? De 1967, né? Que o pessoal não usa mais, né? Então, veja que não é uma novidade falar em planejamento. Já são 53 anos aí praticamente, né? Que a atual legislação traz essa questão de planejar, de controlar. Eu até brinco que tem aquele controle com chapeuzinho ainda, né, no decreto, né? É verdade. É verdade. Mas aí tem uma pergunta aqui, ó. Vocês acreditam, né, da Rita, que é minha esposa até, né, tá aí assistindo também a gente. Olha Vocês aí, acreditam que a atuação dos tribunais de contas mudará em algum sentido? O que é que você acha? Será que os tribunais de contas eles não estão fazendo a contento o trabalho? Ou será que os tribunais de contas estão dentro daquilo que eles têm, da disponibilidade que eles têm, né, fazendo melhor, enquanto eles não têm mais disponibilidade para fazer melhor ainda, né? Meio que parafraseando aí um ilustre professor aí também, né, de uma palestra que eu assisti. Então, enquanto os recursos que ele tem hoje, né, o Tribunal de Contas, será que ele está conseguindo fazer o seu melhor com aquele recurso dele ou não? Perfeito. Essa pergunta é muito boa. Obrigado, Rita, pela pergunta. Uma saudação aí. Obrigado. Eu tenho conversado bastante com o seu marido. Obrigado por ceder ele tanto tempo para mim aí. Por favor, não fique chateada. Mas olha só, muito boa essa pergunta da Rita, porque eu vi uma reportagem. Deixa eu só saudar aqui antes de responder. Saudar aqui o grande Esdras. Esdras é um profissional. O Instagram dele é muito bom, trata a respeito de segurança no trabalho, tá bom? O pessoal que trabalha com contratações de serviços terceirizados, acompanhe o Instagram dele, que é muito bom, tá bom? Saudar também a Karina Pugliese, que está aí presente, obrigado pela presença. Mas o que eu estava querendo falar a respeito da atuação dos tribunais de contas é que, sim, a participação do Tribunal de Contas tem sido muito grande, principalmente quando nós estamos falando da esfera federal, tá bom? Eu vi recentemente uma reportagem do ministro Mandetta falando exatamente isso, que as contratações públicas que estão acontecendo nesse período, inclusive saiu uma lei, né, que chama de Lei do Coronavírus. Depois tivemos mais também algumas MPs emitidas ali pelo Poder Executivo. Então, todas essas contratações, todos esses manejos de contratos administrativos, de acordo com o ministro da Saúde, estão sendo feitos com acompanhamento de perto do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público da União, tá? Ou seja, você vê um controle finalístico, certo? E do STF também. Então nós temos o controle finalístico, o controle das Cortes de Contas e nós temos o controle judicial presente, tá? Então note que você tem a proximidade. Exatamente para quê? E eu achei interessante, e foi uma coisa que eu coloquei, inclusive na minha última postagem. Todas essas decisões que estão precisando ser tomadas todos os dias pelos gestores, decisões apressadas, decisões baseadas na urgência, todas elas, com certeza, vão ter um erro aqui e um erro acolá. Tá? É impossível, primeiro que o gestor não é perfeito. Segundo lugar, que numa situação de emergência como essa, bem possivelmente, nós teremos decisões equivocadas. Mas, se nós tivermos os nossos processos administrativos instruídos, certo? Com todos os atos motivados, fundamentados em decisões técnicas, eu garanto para vocês que nenhuma Corte de Contas, nenhuma unidade de auditoria interna responsabilizará qualquer gestor. Porque isso, inclusive na LINDB,
nós temos aí uma expressa consideração dizendo que quando o órgão de controle ele se debruça para analisar os atos de uma determinada gestão, ele deve levar em consideração as limitações e as circunstâncias aplicadas ao caso concreto. Então, pela força da própria lei de introdução, nós vemos aí que o controle ele não vai poder lidar com aquela contratação da mesma forma que ele lidava 12 meses atrás. A auditoria interna não vai se debruçar sobre a gestão como ela se debruçava há 12 meses atrás, em que tínhamos uma situação, vamos dizer assim, entre muitas aspas, normal. Tá bom? Então, doutora Rita, sim, nós temos os órgãos de controle, os tribunais de contas municipais, estaduais e da União terão sim que olhar com novos olhares, até por força daquilo que manda a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Tá bom? A gente está entrando aqui nos 15 minutos finais, tem alguns comentários aqui, ó. O professor Rafael, né, que disse que o Instagram está instável. Doutor Danilo Falcão, né, disse que está travando muito também. Ixi. E a Karina, né, pediu para a gente deixar a live salva. Vai ficar salva, tá, Karina, essa live para pegar quem não pegou desde o começo. Tá? Então a gente vai procurar aí deixar ela salva. Professor, encaminhando aí nessas suas andanças no Brasil, né, para a gente poder encerrar com chave de ouro aí, nessas suas andanças, suas auditorias que você tem feito aí também pelo Brasil, nos municípios, né, os tribunais aí, pelo que você tem acompanhado dos municípios, trazendo um pouco a questão da prática da governança, professor. Me diz aí, como é que eles estão preparados? Será que já deram aquela marretada, né, inicial para poder derrubar ali, quebrar os paradigmas? Ou o pessoal ainda está inerte? Me fala aí para a gente poder fechar essa live com chave de ouro. Como é que estão os municípios no Brasil a título de governança? Pois eu, na verdade, quando a gente chega num município, pelo menos aqui pelo Conselho da Justiça Federal, que me leva pelo Brasil para poder fazer essas auditorias, quando a gente chega no município, mesmo que a gente chegue até o município, a gente chega para fazer uma análise dos órgãos federais, dos órgãos que compõem a Justiça Federal. Mas isso não impede de fazer um recorte social muito bom, porque ainda que eu esteja analisando um órgão federal, certo? Ele está inserido no contexto de município, tá? Já tive a oportunidade de ir a algumas, fazer uma auditoria, por exemplo, numa obra de um determinado município e perceber a situação desse município. Obrigado, Carol, está falando aí, artigo 20 da LINDB, que eu citei aqui mais cedo, faltava só a citação do artigo. Obrigado, professor Nilson Carol. Rafael está falando aqui, quem faz da forma correta não precisa ter nenhum receio. É verdade, quem age certo... Mas deixa eu só complementar isso que o Rafael falou, que acho muito interessante. A Fernanda Mota está falando, muito bom conteúdo. Obrigado, querida. Obrigado mesmo, tá? Mas, Rafael, isso é muito interessante esse ponto que você citou. E eu tenho conversado muito isso com os gestores, e até vai pegar na pergunta que o professor Daniel acabou de fazer, tá? Quando eu ando nos municípios, eu vejo muito gestor bem intencionado, muito gestor que tem, sim, entregado muito resultado para a sociedade, mas ele tem um problema, sabe? Ele não coloca as informações nos processos administrativos. Isso é um problema. Isso é um problema, porque muitas das vezes nós não conseguimos, e aí eu estou falando nós, como controle interno e externo, entender por que aquilo aconteceu do jeito que aconteceu. E eu preciso dizer para todos os gestores que estiverem me ouvindo, é muito importante que toda a atuação do órgão público ela esteja disponível para que não apenas os órgãos de controle, mas também o próprio controle social que é exercido por cada cidadão através da Lei de Acesso à Informação, ele possa acontecer. Olha só, quando você tem uma determinada... vamos ver a situação de hoje, certo? Coronavírus.
Por que que no meu município tomaram a decisão de fazer isso ou de fazer aquilo? Eu preciso permitir que a qualquer cidadão o processo administrativo esteja disponível, que a minha decisão seja motivada. Eu preciso incentivar a cultura da transparência, sabe? E é por conta disso que o Rafael falou que eu estou citando isso. Quem está bem intencionado não precisa ter medo. Mas eu acrescentaria, Rafael, dizendo, quem está bem intencionado não deve ter medo desde que tenha posto tudo de forma pública no processo administrativo, num documento oficial que esteja disponível no portal da transparência. Porque isto é muito importante. E aí entra na sua pergunta, professor Daniel. Porque andando pelos municípios, né, mesmo que analisando órgãos federais, eu posso perceber que quanto mais você se aproxima daquele nível visceral que nós falamos, quanto mais perto do povo a nível municipal, mais se tem o tempo ocupado com atitudes, com práticas de gestão e menos nós temos governança, tá? E aí é que é o meu esforço junto com você, né, de nós trazermos a governança para os municípios. Porque ainda que a gente esteja tratando a nível visceral, certo, na gestão pública, nós não podemos deixar de planejar. Nós precisamos que no município nós tenhamos instâncias de governança que entreguem estratégia para o gestor, que entreguem estratégia para o servidor público, que entreguem estratégia para o colaborador privado. Nós precisamos disso, professor. E é interessante, né? A gente já tinha 2 turmas já agendadas para nós falarmos a respeito de governança e gestão de riscos. E aí veio o maldito coronavírus e, enfim, teve que fazer a gente dar uma pausa nesses planos, né? Mas nós vamos voltar, o Covid vai embora. Exatamente. Mas o nosso esforço... Daqui a pouco, vai já. Em nome de Jesus, amém. E aí, quando acabar, a gente vai chegar, a gente vai voltar com essa informação, certo? Conscientizar todos os nossos gestores municipais, do executivo, do legislativo, que eles precisam trabalhar com governança. E, olha só, é muito interessante... Não, o Danilo falou um negócio aqui e daqui a pouco você comenta, mas é só para poder te falar o seguinte, professor Daniel. E aí foi mote da minha live da semana passada com o doutor Danilo Falcão. Nós falamos sobre a importância do legislativo municipal assumir para si o seu papel de fiscalização, certo? Mas nós falamos lá também, e o senhor lembra que o senhor estava prestigiando a gente lá? Às 2 horas, que vocês queriam ficar, né? Quase 3 horas de live. Mas uma coisa que nós falamos lá também é que o legislativo, ele não vai ter legitimidade para fiscalizar o executivo se ele mesmo não tiver governança. Exatamente. Né? Mas diga aí, desculpa, eu falo igual o papagaio na chuva. Chamar aqui o Danilo, né, que justamente ele falou, inclusive que a gente está em período pré-eleitoral, né? Então tem muita coisa para poder ajustar nessa questão de Covid, de saúde, de teletrabalho, né? E ainda tem essa questão ainda eleitoral que vem aí esse ano, né? Então é muita informação aí para se trabalhar ao mesmo tempo, principalmente nos municípios, né? Pois é, inclusive já tem conversas, a gente sabe que já tem pressão junto ao TSE, inclusive gente cogitando a possibilidade de se cancelarem as eleições. Eu sei disso porque eu tenho colegas da Justiça Eleitoral, do TSE, dos TREs, que a gente tem conversado aí nos grupos de WhatsApp, e existe uma pressão, inclusive, para que se jogue, olha só a ideia que estão tendo. E eu não vou fazer juízo de valor, porque eu não tenho nem conhecimento para fazer juízo de valor. Mas, inclusive, uma ideia de querer cancelar as eleições e jogar as eleições para 2022 e unificar as eleições federais com as... Enfim. Então, você veja aí que a coisa está tão séria, o nível de comprometimento da gestão é tão grande que hoje estamos cogitando possibilidades que a gente sequer pensou. E isso a nível mundial.
tá? A gente tem uma tradição de um século de termos as Olimpíadas a cada 4 anos, certo? Olimpíadas desse ano já foram canceladas para o ano que vem. Então a coisa é séria. Foi muita pressão, quase que não vai, né? Mas, É. enfim, professor, está chegando aí, nosso tempo já está acabando, né? Tem aqui, o Rafael falou mais uma coisa, se vão ser capacitados pelo professor Paulo, tenho certeza que irão aprender da forma mais qualificada e íntegra Oh, meu possível. Deus do céu. Rafael, exatamente. Sem sombra de Rapaz, dúvidas, tá? o Daniel, o Rafael, a despeito de ser flamenguista, é um cara gente boa demais, cara. Não. Saudações rubro-negras, viu, Rafael? Oh, meu Deus do céu. Tem muito flamenguista nessa vida. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Pois é. Como nós estamos finalizando. Deixar aí destacar mais uma vez a presença de grandes professores, de grandes nomes aqui, doutor Requião, doutor Danilo, professor Viana, professor Tiago, professor Rafael, professor Ricardo, enfim, não dá para citar todos aqui, professor Jonas, professora Larissa, que também esteve aí presente um momento, né? Então, agradecer a todos aí pela presença, ao professor Paulo, que se disponibilizou, né, a estar aqui presente também com a gente, né? Agradecer aí a parceria aí do Pregoeiro Digital, né, lá do nosso professor João Viana, né, e o Conselho Regional de Administração do Sergipe também, que deu um apoio para que essa live acontecesse, né, da melhor forma possível, e deixar aí, né, o convite aí para próximas lives, né, a CAD Soluções vai procurar trazer, nesse momento de hashtag Fique em Casa, né, as lives nas terças-feiras, às 19 horas, sempre com assuntos diferentes aí voltados para capacitação neste momento tão importante aí do nosso Covid-19, tá? Agradeço mais uma vez sua participação, professor Paulo, e vamos aí partir para as próximas. Espero novamente contar com sua presença da próxima vez. Muito obrigado, obrigado a todos pela presença. Obrigado, professor Daniel. Um grande abraço a todos que estiveram presentes e até a próxima, sim. Contem comigo, tá bom? Contem comigo que vai ser um prazer estar de volta. Obrigado, professor. Então, mais uma vez agradecer a vocês que tiveram esses minutos aí, essa hora, né, dedicada aí à capacitação de vocês. E como a Rita colocou aqui mais uma vez, hashtag Fica em Casa. São várias lives que estão ocorrendo aí pelo Brasil, né, vários professores. Escolha aquele de sua preferência. Se der preferência a nós, melhor ainda, né? Deixa um abraço aí para todos